Amados, que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Estamos iniciando aqui mais um programa Oração do Meio-Dia e sempre dando uma palavra para você, fazendo um estudo. Hoje estamos falando, aliás, essa semana estamos falando sobre a fé. O que é fé? Nós vamos falar sobre ouvir a palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, que é a pregação. Deixa eu te falar uma coisa, diz assim, ouvir dizer a respeito, ouvir diz respeito à nossa comunhão e à nossa intimidade com Deus. Ouvir é dar ouvidos. A fé vem pelo ouvir quando você ouve e dá ouvidos à palavra de Deus, ou seja, você deixa aquela palavra entrar e ficar no seu coração, fazer parte da sua vida. Então, e você passa a ter então uma intimidade com Deus. Cada dia você é mais fortalecido. Então, para termos uma fé perseverante e saudável, precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Se a fé é um dom de Deus, a plenitude e o enchimento do Espírito Santo são responsabilidades do cristão. Portanto, a fé é o motivo de desejarmos ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o que sustenta a nossa fé, é o alimento. É impossível ter fé, gente, não desejar conhecer a Deus. Devemos proclamar o Evangelho constantemente para nós mesmos. Nós temos que nos cobrar. Costuma-se dizer, todo mundo tem fé. Sim, todo mundo tem fé. O ser humano já nasce com fé em alguma coisa. Mas é uma fé natural. Essa fé natural, ela não traz mudanças, não traz um milagre, não faz as coisas acontecerem. O que é a fé natural? É a fé que todos têm. Aquela pessoa que vive em situação de rua tem, aquele que está numa prisão tem, aquele que está usando drogas, está dependente de drogas, está na dependência química, tem uma fé, entendeu? Então, mas não é uma fé sobrenatural. A fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus é uma fé que faz o impossível tornar-se possível. E esta fé que está faltando na vida de muitas pessoas, principalmente daqueles que dizem crer em Jesus, que dizem ser um cristão. Então essa fé, ela que muitos têm, não traz o resultado que é a fé natural. Talvez você esteja dentro de uma igreja, você pertence a uma denominação, seja ela qual for, mas a sua fé é uma fé morta. E a Bíblia diz que a fé, se ela não tiver obras, ela é morta. Então, que fé é essa que você tem? Ela leva você a exercitar a sua fé, ela leva você a agir, ela leva você a ter atitudes como teve Abraão. Abraão não foi justificado somente pela atitude dele, mas pela fé. Quando Deus pediu seu filho, ele não teve dúvidas. Ele creu que mesmo se ele levasse o filho e sacrificasse, Deus poderia devolver o filho dele na vida. Tanto é que quando ele chega e avista o monte, ele diz para os seus empregados, ficai aqui. Eu, rapaz, iremos adorar a Deus e voltaremos. Porque ele tinha certeza, confiança, aquela fé, de que Deus iria devolver o filho. Portanto, Abraão é o nosso pai na fé. Eu falei sobre isso no outro estudo, que Abraão é o nosso pai na fé. Então, a fé é uma confiança tão grande, é uma certeza de que, mesmo que tudo esteja para dar errado, vai dar certo, porque você confia em Deus. Nós temos visto isso acontecer, nós temos visto pessoas, nós temos testemunhado pessoas a testemunhar. O que quer dizer isso? Temos visto pessoas a testemunhar que algo não estava bem e tudo estava errado e Deus abençoou. Pessoas que tinham problemas graves de saúde, Deus curou. Pessoas que tinham dívidas impagáveis e Deus fez com que ela quitasse aquela dívida. Pessoas que não andavam, paralíticas, foram curadas. Isso é fé, isso é uma certeza, é uma confiança. É uma confiança. A pessoa ouviu a palavra e disse, eu vou crer nessa palavra e eu vou ficar curada. Uma jovem uma vez estava no hospital e ela então estava desenganada pelos médicos. Os médicos disseram, você vai ficar mais um tempo aqui, mas depois você vai para casa que nós não podemos fazer mais nada.
nós tínhamos que fazer, nós já fizemos. E ela tinha uma Bíblia do lado, assim da cabeceira da cama dela, e ela lendo um dia, ela viu que lá em Isaías 53 estava escrito que Jesus levou sobre si as nossas dores e enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E ela falou: o que eu estou fazendo aqui? Eu vou para casa. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer em casa, mas eu vou crer que Deus vai me curar. E ela foi curada. Ela foi curada. Por quê? Porque ela aquele momento, naquela palavra que ela leu, alimentou a sua fé. De repente é isso que está faltando em você. Não deixe de congregar. Volte para a sua igreja, volte para a casa do Pai, e você vai ver que a sua fé vai ser uma fé inabalável. Você vai ter aquela fé que transporta montes. Você vai dizer ao monte: ergue-te, lança-te no mar, e não vai duvidar, e vai acontecer, tá certo? Eu quero orar com você agora para que Deus venha te dar força para crer, e que esta fé seja cada dia maior. E procure ouvir a palavra de Deus, procure se alimentar, e você vai ver que a sua fé vai crescer a cada dia. A fé é a única coisa que nós, quanto mais necessitamos, mais gastamos, mais ela cresce, tá certo? É como o músculo. Quanto mais você usa os seus músculos, mais forte você fica. Assim é a fé quando é exercitada, tá certo? Vamos falar com Deus, vamos orar por você. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o Deus que nos ensina, meu Pai, nos fortalece, nos alimenta para que tenhamos fé. Eu peço que o Senhor alimente essa pessoa agora, dê ela força para ler a Bíblia, dê ela força para te buscar, dê ela força, meu Pai, para que ela possa, em nome de Jesus, viver uma fé viva, uma fé que transporta montes, uma fé que faz o impossível tornar-se possível. Pai querido e Pai amado, eu peço que o Senhor mova as tuas mãos e faça com que essas vidas sejam tocadas por ti, Pai. Aonde essa pessoa estiver agora, fortaleça a fé dela, que ela venha ter uma fé sobrenatural, uma fé que faz o impossível acontecer, uma fé que faz o sobrenatural acontecer, uma fé que faz milagres acontecer, e que isso aconteça na vida dela e na vida de todos que estiverem à volta dela. Eu declaro essa pessoa abençoada, essa água abençoada, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Diga que assim seja, e graças a Deus, seja abençoado. Beba dessa água e creia que Deus já te abençoou. Busque a Deus, ouça a palavra de Deus, leia a Bíblia, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, tá? Um beijo no seu coração, fique com Deus, e até o nosso próximo programa.